Boa noite, meus amores. Boa noite, todo mundo. Eu prometi que ia entrar hoje, atrasei, né, do horário, mas estou eu aqui para falar também com vocês. Estou eu aqui no Dia dos Pais para conversar com vocês sobre esse dia tão bonito, né? E que para muitos de nós, muitas vezes, foi um dia um pouco sofrido, foi um dia um pouco, né? Com muitas saudades, sim. Foi um dia de muitas saudades, um dia em que a gente lembra muito dos nossos paizinhos, um dia que a gente lembra muito das figuras que nos fizeram, né? Tão bem ao longo da vida. Às vezes, não só os pais biológicos, mas também os pais que fizeram o papel, né? Meu avô também foi um pai para mim. Então, assim, a gente tem muitas pessoas ao longo do nosso caminho que nos encontram, né? Nos abraçam, nos alimentam a alma. Então, eu posso dizer que eu tive alguns pais, né? Meu avô, que foi meu pai, que seu Chico, né? Que é o marido da dona Deja. Meu pai, Oswaldo, que desencarnou tem 7 meses. E hoje eu tenho uma pessoa pelo qual tenho muito amor, né? Que faz o papel de pai na minha vida também, que é Luiz Daniel. Então, em nome deles, né? Eu quero parabenizar todos os pais das nossas vidas, né? Todos os pais que passaram por nós, que nos deixaram muito amor, os pais que hoje cuidam, né, dos outros na pátria espiritual também. E hoje, pela primeira vez, eu quero mostrar para vocês o meu oratório, né? Quero fazer uma oração com vocês no meu oratório, para que vocês conheçam também, né, um pouquinho. E a gente também vai orar hoje também pelos pais ausentes, né? Os pais que deixaram para lá essa tão bela função, essa missão tão maravilhosa que é ser pai e ser mãe. É uma missão maravilhosa. Ainda que dê trabalho, ainda que muitas vezes seja cansativo. Então hoje também a gente vai orar por esses pais que abandonaram essa missão, né? Que abandonaram esse prazer também de ser pai, de ser, né? Então, vamos hoje, né, orar também por eles. Mas eu quero mostrar para vocês o meu oratório. E ele é diferente, né? Ele é diferente, mas eu quero mostrar para vocês também, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu virar. Olha aqui. Esse aqui é o meu oratório. Amor, pega uma cadeira ali pra mamãe, por favor. Aquela cadeira. Pode pegar a cadeira preta pra mamãe, sentar um pouco aqui. Esse, né, é o meu oratóriozinho. É um oratório japonês. Muito, muito bonito. E ali tem as velhinhas. Vou mostrar pra vocês. Pode dar aqui pra mamãe, tá? Opa. A mamãe tava com um livro. Vê se tá aí o livro da mamãe debaixo da... Tá? Isso, meu amor. A mamãe quer ler pro pessoal, tá bom? Obrigada. Então, deixa eu sentar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é meu oratório. Aí eu boto aquela velinha aqui embaixo. Mas eu também troco em vez em quando, né? A gente vai trocando também. O que a gente usa, né? Então, eu quero convidar vocês para antes da gente iniciar a nossa live, né? Eu quero que todos juntos nesse momento possam fechar os olhos materiais e abrir os olhos espirituais. Nesse momento, nós vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que possa cobrir-nos, né? Com todo o amor do mundo. Eu peço que todo mundo possa fazer a oração que o Senhor nos ensinou, uma oração que é utilizada em todas as religiões, uma oração que nos atrai, né, o amor, o carinho. Vamos orar junto o Pai Nosso que está nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Pedimos à Bezerra de Menezes, às falanges abnegadas e amigas, que nesta noite possam proteger todos os paizinhos, todos aqueles que assumiram a sua grandiosa missão. Pedimos também pelos filhos que não tiveram seus pais presentes, que os filhos que tiveram outros entes que fizeram esse papel de pai, seja tios, amigos, irmãos, sejam os avós, todos aqueles que paternaram, todos aqueles que nos cuidaram como pai, nos amaram como pai. E, Senhor, nós te colocamos todas as angústias, a tristeza, a saudade, tudo mal resolvido, nós te colocamos hoje nessa noite para os pais. Pedimos que o Senhor abençoe tantos paizinhos que lutam pela sua família. Pedimos pelos paizinhos que foram à pátria espiritual. Pedimos que eles sejam sempre acolhidos e que eles possam receber sempre o amor dos seus filhos. Pedimos também, Senhor, pelos paizinhos que estão aqui na terra ainda e que tiveram que entregar os seus filhos à pátria espiritual. Pedimos por eles, Senhor, conforta o coração de cada um. Nós sabemos que o sufoco tem sido grande, mas, Senhor, Tu também é Pai, Senhor. Tu também é Pai, é amigo. Protege esses paizinhos que sofrem com a partida precoce dos seus filhos. Precoce porque o amor sempre vai entender que é precoce. A todos os padrastos também que fazem papel de pai, a todas aquelas mulheres que assumiram os papéis, seja ela de mãe, de pai também, todas aquelas que preencheram muitas vezes o vazio de um pai. É por eles, Senhor, é por eles que nós pedimos. Agradeço a Inácio Daniel, patrono da Casa da Caridade e mentor, que atua também como pai na minha vida e na vida de tantos. Agradecemos, Senhor, por esse mentor tão abnegado nas nossas vidas. Agradecemos sempre a presença dele no nosso lar e na Casa da Caridade. Pedimos por ele, para que o Senhor sempre abençoe e proteja. Pedimos por todas as entidades, pedimos por todas as religiões, por todos aqueles que hoje acordaram triste, mas que nessa noite eles possam ter paz e amor. Tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, com o meu oratório, né, eu vou agora passar para a nossa livezinha, vou passar aqui para o outro lado. Filho, depois você pega uma aguinha para a mamãe? Obrigada. Então, pronto, agora nós vamos fazer a nossa live de sempre. Ai, peraí, porque hoje só tá eu e o pequenininho aqui para arrumar a live, é por isso que ele tá sendo hoje meu auxiliar. Deixa eu tentar colocar isso aqui, minha gente, se eu fosse boa com isso, com essas coisas de live aqui, mas não sou não, meu Deus, vai dar certo, senão... Ai, peraí, deixa eu ver se eu apertei, isso... sem cair. Ai, pronto. Acho que eu consegui, sim. Pronto. Boa noite, meus amores. A gente começou hoje orando, não é? Que é a melhor forma de se começar uma live, né? É a melhor forma de se começar a semana, porque a gente começou a semana hoje também. E o Dia dos Pais, né? E como foi o Dia dos Pais de vocês? Como vocês passaram hoje? Como foram as lembranças, a troca de carinho? Hoje é um dia também que a gente lembra com muito amor, né? De muitas lembranças, dos beijos, dos abraços.
Hoje é engraçado que hoje é um dia, né, que a gente lembra muito da nossa infância também, né? A gente lembra das coisas que passamos junto com os nossos pais. E muitas vezes, né? Muitas vezes até dentro das dificuldades, a gente tem a presença deles, né? Agradece a oportunidade. Vitória, meu anjo, um beijo. Hoje eu encontrei Vitória lá na Feira dos Importados. Fui fazer uns óculosinhos novos. Fui fazer uns óculosinhos novos hoje na Feira dos Importados. Hoje eu tive muita gente, né? Hoje cedo, engraçado, hoje bem cedo, acho que era umas 5 horas da manhã, a Luíse, né? A Luíse me acordou. A Luíse é a menina do Pince que eu falo, né? Eu diferencio ela, a gente apelidou da menina do Pince. Porque queria que eu mandasse uma mensagem cedo para dizer que amava muito o pai dela, que o pai dela era um paizão espetacular. Eu disse, minha filha, 5 horas da manhã, imagina eu ligando pro seu pai. De repente, ele recebeu uma ligação 5 horas da manhã, com Mayra ligando, né? Vai até assustar o seu Luiz. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse é o meu também. Esse é o meu pai, Osvaldo. Esse é o meu pai, Osvaldo, que o pessoal me chama de Osvalda, né? O pessoal me chama de Osvalda porque me acham muito parecida com ele. Então, a Joelma brinca que é Osvaldo e Osvalda. Meu pai fez a passagem há pouco tempo, como vocês sabem, e eu confesso para vocês que hoje eu achei que seria mais fácil. É o primeiro dia dos pais, né? E eu achei que hoje seria mais fácil, mas não foi. Não foi mais fácil. Não ter a presença, né? A presença é muito importante. Então, assim, Palmeiras perdeu há pouco tempo, então, engraçado que quando a gente tem alguém na pátria espiritual, todos os detalhes fazem parte, né? E hoje eu vejo muito o Palmeiras como o meu pai, porque é o time que ele ama, né? Também sou palmeirense, então, assim, Palmeiras perdeu, aí quando perde, eu nunca me liguei em jogos, né, de futebol, mas agora quando perde, aí eu já fico triste, porque eu acho que sempre que o Palmeiras ganha, eu tenho a certeza que ele tá lá feliz, né? Sempre que o Palmeiras ganha, eu tenho certeza que ele tá lá bem. Então esse é o meu pai, não sei se todos já conheciam ele, eu vou mostrar de novo, porque às vezes vocês têm curiosidade, ó. Esse é o meu pai. Esse é o meu pai. E as pessoas costumam dizer que eu pareço com ele, por isso que é Osvalda, né? Mas, sabe, apesar de o dia não ter sido fácil, mas foi um dia em que veio muito na minha cabeça as lembranças que eu tive quando pequena, os pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes que nos fazem lembrar com grande amor. Meu pai, hoje eu lembrei da primeira bicicleta que eu tive, era uma bicicleta roxa, que tinha uma cestinha, né? E ele escondeu essa bicicleta, ou ele tentou esconder essa bicicleta atrás dele, e aí me chamou lá na cozinha e como quem não quer nada, ele me deu aquela bicicleta, né? O quanto ele gostava de me ver falando em público. Eu sempre consegui falar em público, eu sempre fui muito dada a falar em público, apesar de uma certa parte da minha vida eu ter ficado, né, mais retraída, mas eu sempre fui boa, assim. Meu pai era político de uma cidade pequena e minha mãe professora, então eu brincava de dar aula e tudo mais. E eu me lembro o quanto ele ficava feliz. Eu me lembro que eu fui ser a oradora da turma, né? De 8ª série. E eu nunca esqueci no dia que eu fiz o discurso. No dia que eu fiz o discurso e ele estava lá assistindo. Ou quando eu me tornei advogada, né? No dia que eu passei na OAB.
Ah, Mayra, vocês tiveram problemas muitos, imensos problemas, porque apesar de muito parecido na face, a gente tinha gênios diferentes, né? A gente tinha propostas diferentes. Então, a única coisa que a gente tinha nossas rusgas era justamente por coisas que a gente não concordava. Então, sim, tive muitos, né? Muitos problemas com meu pai, mas nenhum que o amor não cobrisse. Então, hoje, né, eu quero oferecer esse Dia dos Pais também a ele. As pessoas me perguntam muito, às vezes, por que eu não falo muito da minha família biológica, né? Ou não falava do meu pai, ou algumas coisas da minha vida biológica, porque da minha família do Jati, porque eu tento proteger eles, né? Não é porque tenha nada a esconder, até porque numa cidade pequena não se esconde nada. Mas é mais para proteger de coisas que eu passei e que eles não precisam, né, passar. Não diz respeito a eles, né? A missão é minha. Então é por isso que eu não falo muito, né? E hoje eu resolvi mostrar para vocês. Hoje, antes de eu começar a ler tantas mensagens lindas que vocês mandaram, eu queria mostrar para vocês um livro que eu estou lendo. O nome dele é Água Fresca para as Flores. E sempre que eu leio, eu encontro frases ou encontro textos que me lembram muito vocês, né? Que me lembram muito vocês. Qualquer coisa na minha vida, durante o dia, durante a noite, que eu esteja estudando, que eu esteja lendo, ou às vezes passando por algum lugar, eu lembro de cada um de vocês, ainda que a gente, muitas vezes, não se conheça pessoalmente, mas vocês fazem parte da minha vida, né? O meu dia a dia é pensar como eu posso ajudar mais, como eu posso viver, né? Viver de uma forma que minha vida possa ajudar também vocês. Então, eu tô lendo esse livro, Água Fresca para as Flores. É um livro muito, muito bacana. Ele é um romance, mas é um romance diferente de uma mulher, né? De uma mulher que ela trabalha no cemitério, ela acaba trabalhando no cemitério. Então ela conta várias histórias que acontecem ali, das famílias, do luto, do processo. Vocês vão gostar. É um livro muito bacana, muito instigante, de muito fácil leitura. Então eu separei um trecho, ela vai separando por capítulos, e eu separei um trecho em que ela coloca assim, ó. E engraçado, nada é por acaso, né? Eu vi algumas mensagens agora também falando sobre os pais que nunca procuraram os filhos, né? Falando sobre os pais ausentes, pais que escolheram não estar com seus filhos também. Porque é muito importante que a gente saiba diferenciar, né? Que a gente saiba diferenciar. E que, assim, há separação conjugal. Um homem e uma mulher podem se separar. Mas uma mãe não se separa de um filho e um pai não pode se separar dos filhos, né? São relacionamentos completamente diferentes. Então, pensando nisso e pensando sobre alguns recados que eu vi agora há pouco tempo, veja, esse capítulo aqui é o 24, né? E ela começa dizendo uma frase assim: temos que aprender a oferecer a nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença. Temos que aprender a oferecer a nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença. Essa primeira frase pode bater nos religiosos ou nos pseudos doutrinadores, enfim, ou naqueles que fazem uma leitura sobre a religião de uma forma muito rasa, ao ponto de não descer não descer a sonda de Deus dentro da nossa vida real. Então, quando as pessoas dizem, olha, Deus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, isso é verdade, isso é uma meta
que futuramente, com todo mundo evoluído, talvez nós consigamos, mas por hoje nós temos que respeitar os nossos sentimentos também. Então, eu entendi que quando ela diz essa frase, ela está dizendo de não se violentar justamente para caber na vida de alguém que não te quer. Isso não é demonstração de amor. Isso não é demonstração de fidelidade a Jesus ou a qualquer religião. Isso é sacrifício. Jesus não quer sacrifícios nossos. O tempo do sacrifício ficou lá atrás. No Velho Testamento, quando se fazia holocaustos, né? Que eram como Davi, que matou mais de 10.000 bois, queimou, né? Fazendo, hoje não existe. Hoje Deus, Jesus requer de nós, principalmente que a gente se ame. Então, quando ela diz oferecer a nossa ausência, significa dizer estar onde nos cabem, estar onde nos querem. Estar onde as pessoas não nos desejam, não nos querem, não querem nossa presença, não é demonstração de amar a inimigos, é demonstração de não se amar. Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo ao ponto de ficar em um lugar onde as pessoas não me querem, eu não posso amar ninguém. E isso nunca vai ser santidade. Isso nunca vai ser santidade. Jesus esteve em vários lugares onde recusaram, mas Jesus não se plantou como uma pedra em nenhum deles. Jesus seguiu propagando a sua palavra, sentou à mesa com os seus amigos. Jesus nunca sentou à mesa com aqueles que o mataram. Jesus nunca partilhou o pão ou jantou com Barrabás, com outros que mataram ele. Jesus sabia onde era amado, onde era entendido. Jesus sabia onde realmente não era, porque as pessoas não queriam, mas porque as pessoas não compreendiam aquela palavra. Então, é muito bonito hoje falar para as pessoas, procurem aquelas pessoas, né? Peçam perdão, estejam com elas, procurem os seus pais ausentes, né? Nesse dia de hoje, quando a gente não estará lá, talvez, para fazer o suporte do que esse filho vai trazer. Talvez o pai não queira, talvez ele feche a porta. Então, não é necessário que você seja uma pseudo-religiosa. Não há necessidade que você fale em palavras o que você não vai cumprir na vida pessoal, no íntimo. É necessário que você se respeite, é necessário que você se ame. Se a pessoa quer você perto dela também, ela lhe dará sinais, diretrizes. E quando uma pessoa não nos quer na vida dela, ela deixa a porta aberta para que a gente possa ir. E nossa porta também estará aberta. Não significa odiar, não significa não perdoar, significa amor próprio. E faz parte do amor de Deus. Se algum pai não quis a missão de ser pai, está tudo bem. Você tenho certeza que encontrou muitas outras pessoas que te amaram, né? Se um filho não quer fazer parte da vida de um pai, de uma mãe, tá tudo certo, caminho aberto. Perde aquele que se nega a receber amor. Perde aquele que se nega a trocar amor. Só perde aquele que se nega a isso. Mas você precisa se cuidar. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Então, quando ela disse essa frase, temos que aprender a oferecer a nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença, significa isso, não é não amar, não perdoar, pelo contrário, é amar e perdoar sabendo o nosso lugar. E aí, nesse livro, como eu disse para vocês, é um livro de romance, né? Que se chama Água Fresca para as Flores. Eu sempre expliquei para vocês que eu vejo a espiritualidade em qualquer literatura. Eu vejo a espiritualidade em qualquer música que eu possa estar escutando. Então, todos os livros que eu leio, eu vou marcando aquilo que me lembra vocês, aquilo que me lembra as pessoas, o dia a dia, a espiritualidade real. A espiritualidade que nos abraça diante das nossas faltas, não é? Ela nos abraça, ela nos coloca no colo. A espiritualidade que não é julgadora, a espiritualidade que não age para impor o medo, mas aquela que requer de você o amor real. Então, nesse livro, como eu disse para vocês, ela trabalha em um cemitério. Então, ela vê a presença de várias famílias, do luto, de tudo isso. E ela vai contando algumas histórias.
E aí a gente vê no livro, eu não posso nem dar spoiler para vocês, mas a gente entende que no livro ela passa por um luto muito dolorido também. Então ela escreve assim, ó: a morte não faz pausa. Ela não sabe o que são férias, feriados, nem consultas ao dentista. Os dias de folga, os períodos de muitas partidas, a autoestrada entre Paris e Lyon, as 35 horas de trabalho por semana, as férias pagas, as festas de fim de ano, a alegria, a juventude, a tranquilidade, o tempo bom. Ela não liga para nada disso, está presente em todo lugar, o tempo todo. Ninguém pensa nela de verdade, senão enlouquece. Ela é como um cachorro que passa pelas nossas pernas o tempo todo, mas cuja presença só percebemos no dia em que ele nos morde, ou pior, quando morde alguém que amamos. Aqui ela fala da morte no sentido real de como ela sente. Ela é uma francesa, né? Não é espírita. No caso, no livro você vai entender que ela está buscando, né, se encontrar de novo. Então, quando ela fala isso, ela diz, olha, a morte, ela não respeita as datas, ela não respeita a juventude, ela não... Por quê? Ela quer dizer que quando você menos espera, ela acontece. E qual é qual é o nosso benefício quando somos espíritas? É que a gente aprende que a morte é só do corpo. Não existe morte espiritual. Então a gente tem uma felicidade que algumas outras pessoas de outras religiões ou que não possuem religião ou doutrina alguma não têm, que é a fé no nosso reencontro. Que é quando a gente começa a perceber que a morte é um mero instrumento e muito fraco para quebrar qualquer elo de amor. Mas aqui nesse livro é o desabafo de alguém que não conhece a doutrina, que não conhece nenhuma religião. E quando ela fala isso, ela quer dizer exatamente o que muitos de nós sentimos. Porque ainda que eu viesse aqui falando sempre, né, decorando todas as 23 obras de Kardec, ainda que eu viesse aqui sempre ditando para vocês o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médios, ou Céu e Inferno, eu preciso compreender de verdade o que se passa com cada um de vocês. A espiritualidade real. A espiritualidade real não requer que você apenas saiba de cor e salteada a doutrina. Ela requer a sua compreensão como ela compreende você. Então, dentro dessa estrofe desse livro, eu vi o que vocês sentem, o que eu sinto muitas vezes diante, né, do desencarne de alguém. Por exemplo, outro dia eu escutei alguém falando que a morte é um contrato ridículo. Por quê? Porque você tá lá com festa para fazer, o aniversário está próximo, festa de final de ano, você fez várias coisas para o futuro, você tem vários sonhos, né? Você tinha um dentista marcado na quinta, um médico marcado na terça, você tinha uma festa para ir com essa pessoa e de repente chega a hora do desencarne. Então, é um contrato que nós fazemos, né? Que para nós, em algumas vezes, não faz sentido. Então, eu achei muito bacana, muito real, ela dizer nessa estrofe desse livro que é como um cachorro, um gato que vem, né, roçando nas nossas pernas e de repente a gente só lembra que ele está ali quando ele nos morde ou quando ele nos arranha, ou pior ainda, quando ele arranha alguém que a gente ama. Então isso foi realmente o sentimento dessa escritora saindo de verdade, né? Ela não falou em religião, ela não falou no que as outras pessoas queriam ouvir. Ela falou o que sentiu. E muitas vezes quando eu estou conversando com Daniel e com outros espíritos, eles dizem, a espiritualidade precisa ter a compreensão real dos sentimentos que as pessoas passam. Porque senão a gente não consegue adubar um coração, a gente não consegue adubar um espírito para plantar a semente da espiritualidade. A gente não consegue mostrar a beleza, o perfume do espiritismo, se nós tratarmos as pessoas e os espíritos como robôs, que só precisam saber de cor e salteado algumas coisas.
Quando é sentimento, eles precisam ser reais. E aí sim, quando você consegue alcançar a humanidade dessas pessoas, quando você consegue alcançar os sentimentos das pessoas, a empatia, você pode plantar, sem medo de colher, toda a sementinha do espiritismo, a sementinha da espiritualidade. Em outra parte do livro, ela começa o capítulo 39 dizendo assim: o essencial é invisível aos olhos. Eu não queria dar spoiler no livro para vocês, mas eu acho importante que eu diga para vocês quando chegou esse capítulo aqui, quando ela diz o essencial é invisível aos olhos. Ela passa um processo difícil de um desencarne da própria filha, na idade de 7 anos. Antes da filha desencarnar, ela passa um verão. Ela vai a uma viagem de férias e ela diz que lá no Mediterrâneo ela brincava com a filha, ela fazia castelos de areia, ela pegava a filha no braço e brincava de super-heroína, ela enchia muitas vezes a piscina que estava do lado de fora do mar e brincavam com as bonecas. Então ela diz que abria a janela da casa onde ela estava e o vento vinha, né? E o vento vinha de forma magnífica, beijar a face, né? Então, de repente, a filha dela desencarna num acidente e então ela vai a primeira vez no cemitério, antes, né, dela trabalhar no cemitério. Ela vai a primeira vez no cemitério e coloca uma placa para a filha lá, mas ela diz: eu não sinto a minha filha aqui. Eu sinto a minha filha todas as vezes que eu passo o verão no mesmo lugar que eu passei o verão com ela. Eu sinto a minha filha naquele lugar. Eu sinto a minha filha naquele lugar. E ela começa a perceber que ela não precisava da presença física da filha para senti-la. E ela começa a sentir a filha dela em vários lugares, em várias situações, às vezes numa flor. Pior, ela diz que não sente a filha nas flores porque a filha não gostava de flores. A filha vivia ainda um momento lúdico de ursinhos, de muitas coisas. Então, quando ela chega nessa frase do capítulo, o essencial é invisível aos olhos, que é do Pequeno Príncipe, mas ela coloca aqui no livro também, é justamente porque ela começa a compreender, né? Ela começa a compreender que a filha estava onde ela estivesse, por amor. Ela diz assim, ela diz assim, quando ela vai ao encontro, né? Ela vai ao encontro de passar, quando perguntaram para ela se ela queria ir ao enterro da filha, ela deixa de ir para o enterro da filha e pede para a amiga dela levar ela no lugar onde ela passou o verão com a filha dela. Então ela não foi ao enterro da filha, ao velório, ela foi nesse dia para o lugar. E ela disse assim, que durante a ida dela no carro, ela diz, não estava dormindo, mas também não estava acordada. Flutuava em um tipo de névoa espessa, um estado derivado de um pesadelo permanente, em que todos os sentidos ficavam anestesiados. Todos menos a dor. Como as pessoas que são anestesiadas durante uma cirurgia, mas sentem todos os movimentos do cirurgião. O ponteiro da tristeza que me moía os ossos tinha chegado ao máximo do insuportável. Respirar me fazia mal. Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria a sua dor? Como indeterminada, infinita, perpétua. Tinha a sensação de que sofria uma operação diária de amputação. Pensava, meu coração vai parar. Ele vai parar muito breve. Esperava que fosse o mais rápido possível. Minha única esperança era ele parar. Mas aí depois ela diz, peguei a estrada, entrei no mar sem tirar a roupa. Mergulhei, fechei os olhos, ouvi o silêncio e escutei nossas últimas férias, a alegria, o contrário das lágrimas. Na hora eu senti sua presença, como carinhos de um golfinho na minha barriga, nas minhas coxas e nos meus ombros, no meu rosto.
algo de carinhoso que ia e vinha nas correntes da água à minha volta. Senti que você estava exatamente onde eu estava. Senti que você não estava com medo. Senti que você não estava sozinha. Olha que linda! Mesmo que ela não tivesse nenhum conhecimento sobre a doutrina ou qualquer religião, ela sentia a filha dela naquele lugar. Mesmo diante da dor que paralisava ela, porque tinha sido naquele dia o velório da filha dela, ela sentia a filha. Ela sentia a filha dela. No capítulo 45, ela coloca uma frase que me marcou muito. Ela coloca dizendo: acreditamos que a morte é uma ausência, quando na verdade é uma presença secreta. Olha que lindo! A morte não é uma ausência, é uma presença secreta que está longe dos olhos físicos, mas está perto dos olhos espirituais. E como um pequeno príncipe disse ela também, o essencial é invisível aos olhos. Ela disse assim, você não está mais onde estava, mas está em todos os lugares onde eu estou. Olha que lindo que essa mãe coloca. Você não está mais onde estava, mas está em todos os lugares onde eu estou. Porque é assim a nossa convivência com aqueles que nós amamos. Eles estão onde o nosso amor está, né? Eles estão onde nossa presença, onde nós tanto amamos, né? No capítulo 56, me pegou muito sobre aquilo que nós conversamos. Ela começa o capítulo dizendo: doces são as lembranças que nunca somem. Olha que coisa bonita. Doce são as lembranças que nunca somem. Nem a morte é capaz de matar quem amamos, quem lembramos, quem convivemos. A morte é fraca demais para isso. Ela não tem força. Ela não tem força. A morte não tem força para isso. Então, doces são as lembranças que nunca somem. Ela diz, aí ela vai começando a contar que durante muito tempo do luto dela, né? Durante muito tempo do luto dela, enquanto ela ia falar com as pessoas não tinham coragem de olhar nos olhos dela, ou muitas vezes as pessoas tinham uma dó, uma pena, uma coisa que não permitia olhar para ela. Ela é como se a presença dela naqueles lugares causasse nas pessoas uma certa tristeza. Então ela conta isso, ela conta que ia ao supermercado e a moça que sempre oferecia para ela antes produtos novos, produtos, né, que chegavam, agora já não oferecia. E ela passava várias garrafas de uísque, várias, e a moça não perguntava nada, apenas passava. E aí, com o tempo, ela foi descobrindo, veja bem, ela foi descobrindo em outras coisas a espiritualidade. Como assim, Mayra? Não descobre a espiritualidade só quem é espírita, não? Não descobre a espiritualidade só quem é espírita, ou só quem tem uma religião determinada, ou só quem tem uma doutrina, não. A espiritualidade, ela é para todos, ela estará sempre com todos. E ela vai descobrindo em outras situações a espiritualidade. Ainda que ela não chame de espiritualidade, ainda que ela não reconheça como assim, ela vai descobrindo. Porque a gente começa a se ajudar quando a espiritualidade dá o sopro que nos abraça, que nos conforta. Então ela vai começando a descobrir a espiritualidade, por exemplo, nas hortas, nas flores que ela plantava. Ela gostava muito, ela descobriu ali a espiritualidade, ela descobriu ali um lugar onde ela emitia os bons pensamentos para a sua filha e ela sentia a presença. E ela descobriu ali o próprio Deus também. Ela descobre o próprio Deus. Então, sempre que eu vou falar sobre o espiritismo, eu sempre digo para as pessoas às vezes não compreendem, muitas vezes a fala de uma médium que diz que tem espiritualidade em tudo. Algumas pessoas não compreendem e dizem, não, precisamos divulgar o espiritismo. E é verdade, a divulgação do espiritismo é uma das caridades.
Mas vejam bem, não se divulga o espiritismo a fim da força com a violência ou querendo que as pessoas realmente sejam doutrinadas. Não se divulga o espiritismo sem divulgar o amor que ele traz, sem o sopro de esperança que ele é. E como eu posso divulgar o espiritismo para pessoas que já são espíritas, para as pessoas que já sabem tudo sobre o espiritismo? Que divulgação é essa? Seria muito do mesmo para as pessoas. Se divulga o espiritismo quando nós começamos a mostrar em primeira mão que ele é amor, que ele é uma porta aberta para te salvar do poço profundo que muitas vezes você se encontra. Foi essa a luta de Kardec. Kardec não lutou para que a gente decorasse as palavras que ele codificou junto com os espíritos, não. Kardec era cientista, ele seguiria a vida dele tranquilamente, fazendo outros estudos. Kardec traz o espiritismo não só de forma acadêmica, Kardec traz o espiritismo de forma real. Kardec traz o espiritismo de forma amorosa. Kardec traz o consolo, Kardec traz o maior dos consolos. Quando se demonstra a existência de uma vida após a vida, você para de sofrer pela morte, como se nunca mais você pudesse mais ter aquele que você ama próximo a você. Como se o reencontro fosse realmente possível como é. Kardec codifica o espiritismo não para divulgar o livro, mas para trazer esperança, para trazer mudança para as pessoas. E só há um jeito de divulgar o espiritismo verdadeiro, aquele espiritismo que era amor com razão e não razão sem amor. É sabendo lidar com as pessoas com os reais sentimentos dela. Então é por isso que eu prego o espiritismo diante de tudo. Eu não preciso apenas abrir Kardec, eu não preciso abrir só Chico Xavier, eu não preciso abrir os livros somente de Divaldo. Qualquer livro que eu ler, qualquer música que eu escutar, qualquer passarinho que cantar perto de mim, eu sei que é a espiritualidade falando. É assim que se começa a mostrar a beleza da espiritualidade. E aí ela diz uma coisa que é verdade, presta atenção. Stephanie era a caixa do supermercado, que depois da morte da filha dela, Stephanie não conseguia olhar para ela como olhava antes. Stephanie tinha um pesar nos olhos, né? Stephanie tinha uma tristeza real ao olhar para ela. E muitas pessoas que estão em luto, elas acabam sentindo que elas viram um peso, uma tristeza nos lugares que elas vão, né? As pessoas começam um tratamento diferente. E aí quando ela descobre a espiritualidade do jeito dela, ela começa a se refazer nas flores, de repente ela começa a pintar os olhos, de repente ela deixa o cabelo crescer, de repente ela começa a vestir uma calça, de repente ela começa a calçar um sapato, de repente ela começa a ficar melhor. A saudade vai diminuir? Nunca. Ela acabou de dizer que onde ela estiver, a filha dela estará. Mas ela começa a se reerguer diante da sua dor. Então ela conta assim: Stephanie, que sempre havia me visto de calça jeans e sem maquiagem, me observava com um olhar desconfiado, quando eu colocava o pó e o blanche na esteira do caixa. Era ainda pior do que na época em que eu colocava diante dela as mais variadas garrafas de bebida. Quando ela estava no luto dolorido, ela colocou muitos uísques e a menina do caixa passava sem julgamentos. Mas quando ela começou a colocar um blanche e um pó para ela passar no caixa, ela disse que o olhar da menina era muito pior do que o olhar de quando colocava as variadas bebidas. Aí ela diz assim, prestem bem atenção nessa frase dela: as pessoas são muito engraçadas. Elas não aguentam ver uma mãe que perdeu a filha, mas ficam ainda mais impressionadas ao vê-la se reerguer, se vestir, se arrumar. Assim como outras mulheres aprendem a cozinhar, aprendi a usar cremes diurnos, creme noturno e blanche. Olha o que é que ela diz. As pessoas são engraçadas, né? As pessoas são engraçadas. Elas não conseguem olhar direito nos olhos de uma mãe que perde um filho, mas elas também não suportam a ideia de vê-la se reerguer, se arrumar, né? Se arrumar.
E ela vai contando muitas coisas aqui. Uma frase que me marcou muito e que eu ainda preciso estudar para falar para vocês, porque eu quero encontrar realmente a espiritualidade latente nessa frase que eu já vejo desde então, mas que me pegou muito profundo. É um livro de 500 páginas. É assim: é quando a árvore se deita que medimos a sua grandeza. Olha que bonito. É quando a árvore se deita que medimos a sua grandeza. Nesse livro, que ela depois se torna a mulher que trabalha, né? Se torna a mulher que trabalha no cemitério, né? Ela vai falando várias frases que me pegou marcantemente, né? Uma delas é: as folhas mortas são recolhidas com uma pá, as lembranças e os arrependimentos também. E ela vai falando, ela diz que já viu de todos os tipos, né? De todos os tipos de enterro, ela vai contando, né? Sempre viu vários tipos de enterro. Alguns deles são chorosos, outros são felizes. Ela disse que já viu muita gente brigar no túmulo, já viu muita gente ir para os enterros e depois ficar lá para brigar. Então, assim, esse livro é muito interessante porque trata da história de várias pessoas, né? Ela fala assim, desde que cheguei, vi vários jazigos destruídos, serem desmontados e limpos e os ossos serem colocados no ossário. E ninguém disse nada, porque aqueles mortos eram considerados objetos dos quais ninguém mais se considerava dono. E é sempre assim com a morte. Quanto mais antiga ela é, menos poder tem sobre os vivos. O tempo aniquila a vida, o tempo aniquila a morte. Aqui ela está falando muitas vezes, né? Aqui ela está falando muitas vezes das pessoas que abandonam as lembranças. É isso que ela quer dizer. Quando as pessoas dizem esquece aquelas pessoas que já partiram, isso não faz sentido algum. Isso não faz sentido algum. As nossas lembranças não podem ser esquecidas. As nossas vidas, as nossas trocas de amor, os nossos olhares, os nossos beijos, né? Os nossos momentos, sejam eles bons ou ruins, não podem ser esquecidos. Essa é a verdadeira morte. Então, quando você deixa de lembrar das pessoas, isso é a verdadeira morte. Não é a morte física do corpo, né? É a morte do esquecimento. E ela vai dizendo que durante a vida dela, naquele cemitério, ela já viu várias frases nos túmulos, né? E ela diz assim: com certeza, isso aqui eu quero falar para vocês. Ela fala assim que uma das coisas mais dolorosas são os túmulos de pessoas que desapareceram, né? Porque as pessoas compram os túmulos ali para cultivar as lembranças, quando os corpos não são encontrados, coisas desse tipo. E ela diz que ali reside muito, né, uma tristeza, mas ao mesmo tempo, aqueles túmulos, né? Aqueles túmulos, eles fazem com que as famílias também tenham o seu encontro, ainda que não tenham o corpo físico, tenham o seu encontro com o espírito. E ela diz assim, que tem várias frases. Ela diz: meu preferido é: a morte começa quando ninguém mais pode sonhar com você. A morte começa quando ninguém mais pode sonhar com você. Ou seja, novamente ela está dizendo que só morre quem é esquecido. Quando as pessoas param, né, de chorar por você, quando as pessoas param de lembrar com você. Ela diz, tem outras que diz assim: o que quer que eu faça, onde quer que você esteja, nada vai fazer você desaparecer. Eu penso sempre em você. Essa foi uma das frases mais bonitas que ela viu. O que quer que eu faça, onde quer que você esteja, nada vai fazer você desaparecer. Eu só penso em você. A outra foi assim: as estrelas só falam em você. Olha que bonito. As estrelas só falam em você. É uma letra de uma música. Ela diz assim, ela começou a trabalhar no cemitério. Então ela diz, ela plantava rosas, né? Também plantei pinheiros aqui, por causa do cheiro que exalam no verão. É o meu cheiro preferido. Eu os plantei no ano em que chegamos, 1997. Eles cresceram muito e agora dão uma aparência muito bonita ao cemitério. Fazer a manutenção deste lugar é cuidar dos mortos que descansam aqui. É respeitá-los
E mesmo que ninguém tenha feito isso enquanto estavam vivos, pelo menos são respeitados na morte. Tenho certeza de que muitos canalhas descansam aqui, mas a morte não diferencia os bons dos maus. Além disso, quem nunca fez besteira, pelo menos uma vez na vida? Outro ensinamento é saber que bons e maus vão desencarnar. Ricos e pobres desencarnarão, né? Bonitos, feios, magros, gordos, todos nós desencarnaremos um dia. E tudo que vai importar não são mais essas características. O que vai importar é o nosso espírito, né? O que vai importar é a nossa espiritualidade, aquilo que nós, né, fizemos. Em uma outra lápide ela leu que assim, ser amada é continuar jovem. O amor nos faz jovens, viu? É bom vocês também perceberem isso. O amor nos faz jovens. Outra frase bonita que ela bota é assim: são as palavras que eles não disseram que fazem os mortos pesarem tanto nos caixões. O que é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que aquilo que a gente não conseguiu falar em vida, aquilo que a gente não conseguiu demonstrar em vida, não é o nosso corpo que pesa ali. São as nossas características espirituais, daquilo que a gente não conseguiu fazer em vida. Então hoje é o dia certo de dizer que ama, hoje é o dia certo de dizer que perdoa, hoje é o dia certo, né? Hoje é o dia certo de dizer para a pessoa, ainda não consigo te perdoar, mas também não te quero longe. Eu quero estar com você para te perdoar. Hoje é o dia de dizer, em que pese hoje eu não estar gostando de você, amanhã eu vou. Hoje é dia de beijar, hoje é dia de abraçar. Hoje é dia de brigar, se tiver que brigar com o filho, né? Hoje é dia de brigar para ele ir para a escola amanhã cedo. Durma cedo, porque amanhã eu preciso que você vá para a escola cedo. Hoje é o dia, não é o amanhã, né? É o amanhã. E no capítulo 63, ela fala sobre assim, ó, a ausência de um pai reforça a lembrança de sua presença. Ela diz isso sobre o pai, né? A ausência de um pai reforça a lembrança da sua presença. Ou seja, quando os nossos amados vão à pátria espiritual, a sua ausência, a ausência dele, né, deles, faz com que a gente ainda tenha mais ainda as suas lembranças reforçadas, né? Na ausência a gente reforça ainda mais as lembranças. Olha que bonito essa lápide. Durma, papai, durma, mas que você ainda escute nossas risadas infantis nas profundezas do firmamento. Olha que coisa mais bonita. Nada além de um breve recado para dizer que amamos você. Nada além de um breve recado para pedir que você nos ajude a superar as difíceis provações daqui de baixo. Ou seja, ainda que ela não conheça nada sobre religião, ela diz aqui, nos ajude, vocês são os nossos intercessores, assim como a espiritualidade. Num outro capítulo, ela diz assim, ó, a morte de uma mãe é a primeira tristeza que choramos sem ela. Olha que frase mais linda. A morte de uma mãe é a primeira tristeza que choramos sem ela. Porque em todas as outras nossas tristezas, as nossas mães, né, choram conosco, estão conosco. Então esse livro é um livro de grandes ensinamentos espirituais, apesar de ser considerado um romance na literatura, mas é um livro muito, muito bacana. Outra ela diz assim, do amor deles, mais azul que o céu que o cercava. Gente, é muito linda. Nada pode fazer murchar nem apagar a esperança desta linda flor chamada lembrança. Lindo. Então assim, eu trouxe ele hoje porque é um livro que me marcou muito. Eu ainda estou lendo, falta apenas algumas páginas. E no capítulo 70 me pegou muito quando ela diz assim, ó, um dia vamos nos sentar perto de você na casa de Deus. Um dia vamos nos sentar perto de você na casa de Deus. Nós vamos nos reencontrar, né?
Pela janela aberta, observamos juntos a vida, o amor, a alegria. Ouvimos o vento. Então, assim, o livro todo, né, me lembrou de vocês, dos altos e baixos que a gente passa durante o luto, das pessoas que compreendem, daquelas que não compreendem, né? Nenhum trem vai me levar para a felicidade, nenhum calhambeque vai estacionar lá, nenhum concorde terá sua envergadura, nenhum navio vai até lá, a não ser você. E aí é quando ela reconhece que nosso verdadeiro paraíso, o céu que buscamos, tem nomes. Eles têm nomes. O paraíso que você busca na sua religião tem um nome, tem um cheiro, tem uma cor, tem uma risada, tem um apelido. Esse é o paraíso que nós buscamos. Esse é o verdadeiro paraíso. É estar junto das pessoas, né? É estar junto das pessoas que nós amamos. Tem muitas poesias também dentro do livro dela, né? E vocês vão se encontrar aqui. A família nunca é destruída, ela se transforma. Parte dela segue para o invisível. Essa, para mim, foi a mais fantástica. A família nunca é destruída, ela se transforma. Parte dela segue para o invisível. Parte dela segue para o invisível, né? É melhor chorar por você do que nunca ter te conhecido. É melhor chorar por você do que nunca ter te conhecido. Eu fui marcando vários, né? No tempo que liga o céu e a terra, se esconde o mais belo dos mistérios. Há tantas coisas bonitas que você desconhece, a fé que derruba montanhas, a fonte branca em sua alma. Pense nisso quando adormecer. O amor é mais forte do que a morte. Então, assim, cada capítulo, gente, cada capítulo, vocês vão ver como a espiritualidade, nesse lindo livro, que chegou até mim, de verdade, de uma forma muito inusitada. De uma forma muito inusitada. Eu sempre acompanho, né, as indicações de livro do Leandro Carnal, da Gabriele Priori, do Cortella, de vários que eu gosto. E procurando um dia a sinopse de um livro que eles indicaram, eu coloquei no Google, eu coloquei livro que junte a espiritualidade ao luto verdadeiro. E aparece esse, de uma escritora francesa. Olha essa frase que ela botou na lápide. Aqui jaz o meu amor. Aqui jaz o meu amor. As pessoas têm estrelas que não são iguais. Para os que viajam, as estrelas são guias. Para outros, são apenas pequenas luzes. Viu? Como é que você está fazendo a sua estrela, né? De onde estou, e aqui é uma frase que grande parte dos espíritos gostariam de dizer a cada um de nós. De onde estou, sorrio porque minha vida foi bonita e, sobretudo, porque amei. Então, felizes são aqueles que amaram, né? Amaram aqui nesse plano e foram amados, né? Ó. O verão é uma aquarela, a vida é quase bela. As lembranças são embaraços, das quais analisamos todos os traços. Enfim, a vida é apenas uma longa caminhada de tudo que amamos. Então, eu quis falar sobre esse livro com vocês hoje, porque hoje esse livro me pegou muito profundamente. Eu me vi com saudade do meu pai, eu me vi com saudade dos meus filhos, daqueles que eu não pude ver crescer, que eu não sei como seriam seus rostos, né? Já que eu tive que entregá-los à pátria espiritual antes. Então hoje, no Dia dos Pais, eu realmente tive saudade do meu pai, como tive saudade dos meus filhos. E esse livro que eu vinha lendo, ele veio para mim, para que eu pudesse hoje conversar sobre ele com vocês. O nome do livro é Água Fresca para as Flores. Água Fresca para as Flores. Gente, ele tem, eu vou dar uma dica econômica, ele tem o capa dura que é
mais caro, e ele tem o capa normal, que é esse que eu tenho, que é bem mais barato, e olha, é muito bom o material. Então, assim, ele não tem em PDF na internet, tá bom? Mas ele tem uma capa normal, que é de muito bom também, de muito, muito bom. Tô abrindo aqui no outro celular, o Instagram, pra gente ler as mensagens de vocês. Vocês mandaram várias mensagens bonitas. Eu lerei o máximo que eu puder aqui para vocês, tá bom? Mensagem para o céu, vamos ver se é isso aqui. Ao papai Luiz Carlos Leal, enviamos todo o nosso amor através de raios de luz que saem de nossos corações. Ainda sem acreditar que nossos encontros não serão diários, mas sabendo que o amor permanece, está sendo mais fácil sentir saudade. Fique bem, Alciane, Carolina e Arthur. Ele veio me visitar nos meus sonhos hoje, sempre caminhando ao meu lado, como sempre fez. Eu te amo, pai, você é meu grande amor. Marcele diz, te amo muito, meu pai Moacir. Saudades. Esse é um paizinho para uma filha, o Luiz. Hoje senti meu coração feliz. Feliz porque sinto minha Lu comigo. Gratidão, Lu, por me fazer pai e sentir conhecer esse amor incondicional. A Hélia diz, hoje está sendo muito difícil para mim, pois meu pai não se encontra mais comigo faz 8 meses que você partiu. E tenho muito orgulho de ser sua filha, filha de Manuel. Te amo, pai, mesmo a um céu de distância. Viverei por você. Te amo, painho. Para o meu pai desencarnado, Afonso. Vamos ler aqui também no privado. Deixa eu ver aqui, ó. Mensagem do céu também. Mensagem para o céu. Que lindo, saudade do meu avô Zé e do meu pai Sidney. Meu lindo pai, receba todo o meu carinho e meu amor. Juju. Vamos ver aqui. Também no direct tem várias. Vamos lá. Opa! Entrei no lugar errado, peraí. Tô procurando aqui, gente, porque tem muita mensagem. Aqui. De Devaí para Franklin. Oi, meu preto. Dia 7 completou 8 meses que você nos deixou. Você só tinha 7 anos e só nos trouxe alegrias. E tenho muito orgulho de ser seu pai. Você era meu companheiro inseparável. Sinto muito sua falta. Desejo muito receber notícia sua. Do seu Degas, papai Deva. Vamos ver aqui. Mayra, hoje é dia dos pais e a saudade só aumenta mais. Anthony, pro papai, um feliz dia dos pais aí no céu. Papai Jacques, te amo para sempre. Está muito difícil aqui para nós com sua ausência, que o Senhor possa nos iluminar, proteger sempre. Te amo, papai, amor da nossa vida. Boa tarde, Mayra. Me chamo Andréia, sou do interior de São Paulo. Por favor, se der e eles permitirem, diga ao meu pai e meu avô que eu os amo. E obrigado por sempre estarem presentes na minha vida. Querido e amado paizinho Carlos, meu carequinha, que a luz divina de Deus preencha sua alma com sentimentos de meu amor e gratidão por ter me aceitado como filha nessa jornada terrena. Que honra e alegria de ter como meu pai. Meu conforto é a minha certeza de nosso reencontro. Se assim Deus conceder, e isto suplico que seja permitido. Você sempre será minha direção, meu exemplo maior de honestidade e retidão. Neste dia dos pais, receba flocos de luz, paz e muito amor. Obrigada, meu carequinha. Você foi e sempre será o melhor pai do mundo. Te amo, te amo, te amo.
Vamos ver. Carta aberta ao Pix pelo Dia dos Pais. Neste domingo estamos reunidos em volta da mesa com um almoço com um cardápio que você gostava muito, churrasco e salada gelada. Eu, o seu pai, Heloísio, lembro de você todos os dias, meu filho. Lembro de todos os dias que você foi trabalhar comigo nas obras e chão de fábrica. Eu, sua mãe e seus irmãos, não esquecemos de você sequer um dia. Você é tão presente em nossas vidas, nos nossos corações. Meu filho, amamos você. Vamos ver. Mas a roupa. Oi, meu amor. Quero. Oi, pai Marcelino. Que saudade sinto de você. Sua casa continua cheia como sempre foi. Sabemos o orgulho que o Senhor tinha das suas filhas e nós também do Senhor. Você conviveu poucos com seus netos e veio mais. É hoje cheio de bisnetos que olha seu retrato na parede e manda beijos. Você deve estar vendo. Te amo muito, pai, e a saudade é muita. Sua caçula eterna Marta, sua pichinha. Saudades, meu pai Marcelino. Vamos ver? Obrigada, meu amor. Meu pai Humberto, desencarnado há 17 anos. Pai, creio que está bem, está na casa do pai. Espero que esteja feliz, vendo seus netos e bisnetas. Obrigada por tudo, a vida segue aqui. Saiba que Gustavo está colocando em prática toda a sua fé. Estamos todos bem e desejo e creio que você também está. Até um dia. Vamos ver. Mayra, deixo aqui minha mensagem para o meu pai. Papai, te amarei sempre. O Senhor foi um exemplo de pai. Obrigada, papai, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Desejo que o Senhor esteja com Jesus, cuide da mamãe também. Feliz Dia dos Pais ao meu querido pai Adalto. Vamos ver. Carta aberta ao meu pai, Roosevelt. Feliz Dia dos Pais, meu pai amado. Fico daqui imaginando como você estaria agora. Tantos anos se passaram. Era uma criança quando o Senhor passou para a pátria espiritual. Lembro como se fosse hoje a última vez que te vi. Me levou na piscina e eu mal sabia que seria nosso último encontro. Mesmo com meus 10 anos, doía demais sua partida. Custei me recuperar deste baque. Ah, mas vamos esquecer este terrível dia e vamos lembrar dos nossos momentos bons. Eu e meus irmãos tornamos pessoas boas, trabalhadoras, tentando sempre fazer o bem, assim como o Senhor nos ensinou. Já mamãe, estou cuidando dela. Às vezes me desespero, acho que não vou dar conta, mas logo vem Jesus e sinto que você também está comigo e restaura minhas forças. Ah, Pai, como uma filha pecadora, coloco Deus na parede. Peço a Ele que não leve mamãe, que deixe ela bom tempo com a gente, já que perdi você tão cedo. Lembro de você chegando do sítio com vários bichos para eu e meus irmãos cuidarem. As ovelhas, peixinhos, a nossa cachorrinha. Eu e meu irmão não tivemos filhos humanos, mas filhos pets temos um monte. Amamos nossos bichinhos, são nossos filhos de 4 patas. Herdamos de você. Sempre sonhei em receber uma cartinha sua, mas como isso ainda não foi possível, espero que o Senhor receba a minha. Te amo muito, que o Senhor possa receber caloroso abraço cheio de amor, luz e paz. Te amo até o infinito. Vamos ver. Pai Celso Antônio, sinto muito sua falta. Beijos, te amo. Diz para a mamãe Maria Luísa dos Santos que ela me faz muita falta e que eu a amo demais. Se um dia for permitido, escolherei vocês novamente como meus pais e só pedirei a Deus um pouco mais de tempo terreno com vocês. Tanta coisa que eu queria ter mostrado para vocês. Meus filhos, mãe, minha neta, pai e mãe são maravilhosos. Nos cuide daí. Amo vocês, um dia iremos nos reencontrar e eu vou querer colo. Um beijo.
Meu pai José Luiz, sinto muito sua falta. São muitas mensagens e eu prometo para vocês todos. Eu lerei todas. Hoje eu só vou dormir mesmo quando eu ler todas elas no meu altar, pedindo para que todos esses pais e esses filhos, que receberam essas mensagens lindas, possam estar presentes hoje aqui na minha casa, possam vir escutar todos os recados de vocês, possam estar comigo durante essa noite, em que eu possa fazer as minhas orações e passar para eles todos, né? Todos os recados de amor, de carinho, de paz que vocês proporcionaram. Eu fiquei muito feliz mesmo, em conversar com vocês hoje, em dividir esse livro com vocês, em dividir essas mensagens com vocês. Vocês fizeram meu dia hoje menos dolorido, mais saudoso, e eu espero também, né? E eu espero que juntos a gente possa construir a nossa caminhada dentro da espiritualidade e dentro também, né, dos nossos lutos, do nosso sentimento pelos nossos amores, por tudo isso. Muito obrigada mesmo. E eu desejo a todos os pais do Brasil e do mundo um feliz Dia dos Pais. Que todos aqueles que seguraram essa missão, que é muito difícil, possam ser homenageados. Sejam aqui na Terra, como em todos os outros planetas e locais no outro plano. E lembre-se do que esse livro nos ensinou. Onde nós estivermos, eles também estão. Um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã. Terça-feira, dia 12, eu tenho um live com Gustavo Espiritismo, Gustavo Musa. É uma forma de explicar o espiritismo muito legal e muito divertida que ele tem. E ele tem um canal, né? Ele fala muito de forma divertida, de forma dinâmica, explicando sobre espiritismo. E também eu amo as camisetas, né, que ele tem, são camisetas com frases lindíssimas. Eu espero que já que eu vou fazer uma live com ele, ele também me envie uma camiseta daquelas, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês, até terça-feira comigo e com Gustavo Musa, dia 12, tá bom? Comigo e com Gustavo Musa, Gustavo Espiritismo. Beijão grande no coração de vocês, ainda dá tempo a ajudar na campanha do Dia dos Pais.